Glória a Deus. Amém? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você está preparado, meu filho? Glória a Deus. Nós vamos começar com um tema, querido, muito importante e muito necessário na nossa vida. Um tema que, a princípio, e de uma certa forma, tem sido uma polêmica no meio cristão. Um tema que talvez muitas pessoas poderiam se sentir constrangidas, receosas e até com medo de falar sobre ele. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado tanta graça, o Senhor tem nos dado tanta condição de podermos viver e ensinar sobre isso, que nós não temos nenhum constrangimento e falamos isso com muita alegria. Nós queremos ensinar você nessa noite a como viver a prosperidade de Deus para você. Quantos querem ser prósperos aqui? Digam amém. Irmãos, não há ninguém aqui que não queira viver uma vida de prosperidade. E um dos temas dessa semana, das primícias 2020, que nós vamos tratar, é essa área tão importante na nossa vida. Porque tudo, irmãos, tudo na nossa vida gira em torno também de finanças. É impossível vivermos nessa terra sem tocarmos e sem participarmos disso. Nós vamos ver aqui que o próprio Senhor Jesus, ele viveu isso de uma maneira muito intensa. Jesus, diz a história, se tornou arrimo de família. Seu pai José morreu cedo e ele, como filho mais velho, ele se tornou o sustento da sua casa. Ele era carpinteiro, ele trabalhava em uma carpintaria. E ele fazia negócio, ele comprava madeira, ele beneficiava essa madeira. Dessa madeira ele fazia mesas, ele fazia bancos, ele fazia cadeiras. Diz a história, irmãos, que mais de 150 anos depois da sua morte, os móveis que ele construiu eram os mais procurados em todo o mundo. Você já imaginou ter na sua casa uma cadeira feita por Jesus? Já imaginou isso, irmão? Você ter lá na sua casa uma mesa que foi Jesus quem fez? Imaginou isso? 150 anos depois da sua morte, os móveis que ele construía eram os mais procurados. Tamanha perfeição, tamanha beleza. Eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, não permitiu que esses móveis permanecessem até hoje, porque imagina a idolatria que seria. Estaria um monte de gente, seria o culto à cadeira, né? Estaria um monte de gente ali adorando, ia pôr aquela cadeira em um lugar, iam estar se prostrando diante da cadeira, querendo tocar na cadeira, achando que a cadeira feita por Jesus ia fazer um milagre. Então Deus, no decorrer desses séculos e séculos, permitiu que esses móveis e esses objetos desaparecessem. Mas Jesus trabalhava, irmãos. E até os seus 30 anos de idade, ele era um cara que mexia com negócios. A partir dos seus 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele então começa a receber mantenedores, que nós vamos mostrar aqui na palavra para você sobre isso. Mas nós não podemos viver sem esse contexto de vivermos uma vida próspera. Deus tem uma vida próspera para cada um de nós. E eu vou te ensinar hoje alguns princípios que diz respeito à prosperidade de Deus. Porque esse assunto, irmãos, é um assunto altamente espiritual. Finanças e recursos é um dos temas mais falados de toda a Bíblia. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro e posses, e 500 versículos sobre oração, e mais ou menos 500 versículos sobre fé. Por que Deus deixou tanta coisa falando sobre isso? Por que tantas menções na palavra de Deus sobre isso? Em Mateus
Em Mateus 26, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. É o único lugar na Bíblia que Deus coloca alguém como concorrente dele. Em mais nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. As riquezas têm sido a causa da destruição da humanidade, irmão. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto e nos ensina tanto sobre esse assunto. Por causa de coisas, por causa de dinheiro, por causa de recursos, pais se levantam contra filhos, filhos se levantam contra pais, amigos se levantam contra amigos, parentes contra parentes, nações contra nações. As guerras são motivadas por causa do quê? Poder, recursos, tomar posse dos recursos daquela outra terra. É assim que surgem as guerras. É pela ganância, é pelo desejo de posses, é pelo desejo de poder, é pelo desejo de recursos. Então por isso a Bíblia fala tanto sobre isso. E é o único lugar que faz essa menção sobre ter dois senhores. Por causa da resistência no coração das pessoas. Quando se fala nesse assunto, as pessoas têm uma enorme resistência. Ninguém tem resistência para aceitar o amor de Deus, a salvação de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ninguém tem dificuldade nesses temas, que Deus é amor, que Deus salva, que Deus perdoa. Mas quando se fala em finanças, as pessoas se armam. E elas têm uma resistência. Como que elas não vivessem e não dependessem disso. Eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito da importância disso, mas de uma maneira talvez que você não tenha ouvido ainda. Alguns aqui já ouviram o que eu vou dizer, outros vão ouvir pela primeira vez e outros vão aprender novamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Dinheiro, recursos, bens são, primeira coisa que você precisa entender, é um assunto extremamente espiritual. Porque às vezes, dá a impressão que quando nós estamos no culto aqui, estamos adorando, vem aqui alguém, abre a reunião, e daqui a pouco começa o louvor, e começa a adoração, e você se derrama, aí vem os irmãos do bem-vindo, e daqui a pouco vem a pessoa que vai ministrar a oferta, parece que o ambiente muda. Não. É o mesmo ambiente. É um assunto extremamente espiritual, extremamente importante na vida das pessoas. Se você já leu a Bíblia, você vê a leitura da palavra de Deus, se você tem uma leitura da palavra de Deus, você vai ver que desde o começo da humanidade, irmão, a história começa com Caim e Abel oferecendo um sacrifício ao Senhor. O tempo todo você vê na palavra de Deus as pessoas oferecendo algo a Deus. Por que isso? Por causa dessa concorrência no coração do homem. Quanto mais eu me desprendo disso, mais eu declaro que o meu coração pertence a Ele. A Bíblia diz assim, nós temos aquele texto, não se pode servir a Deus e as riquezas. Não é errado ter recursos, não é errado ter riquezas, o errado é a riqueza nos ter. Você pode ter dinheiro, o dinheiro não pode ter você. Você pode ter bens, agora os bens não podem ter você. O problema é que muitas vezes as pessoas estão tão presas a isso, que os bens as dominam, as riquezas as dominam. Muita gente tem, eu não vou aqui hoje, eu não vou defender a questão de dízimo, irmãos. Eu não vou ficar aqui tendo que provar, porque se até hoje você que está aqui não acredita, irmão, eu não sei o que precisa acontecer com você. Agora, muitas vezes a pessoa acredita, mas não pratica, né?
Mas eu quero te mostrar que esse assunto é um assunto altamente espiritual. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você colocar esses princípios em prática, se você se posicionar, se você crer que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida até hoje, em nome de Jesus. Ai, pastor, mas a gente ficar pedindo as coisas para Deus, irmão, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, num determinado momento ele diz assim, o pão nosso de cada dia. Cada um tem um pão nosso aqui. Deus sabe qual é o seu pão que você precisa a cada dia. Recursos na vida do ministério de Jesus. Deixa eu te mostrar aqui alguns textos. Lá em João capítulo 13, verso 29, Jesus tinha um tesoureiro, irmão. Ainda que esse cara era um cara que metia a mão na bolsa, tirava, roubava dele ainda. Ou seja, por que Jesus precisava? Eu não tenho tesoureiro. Alguém aqui tem tesoureiro? Ninguém tem tesoureiro aqui. Por quê? Você mesmo administrava, porque é a sua vida aí. O ministério de Jesus girava em torno de uma grandeza que ele necessitava de alguém para administrar os recursos. Por quê? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Quando Jesus chama aqueles homens para o ministério, aqueles 12 apóstolos para o ministério, automaticamente Jesus assumiu a família daqueles homens. Diz a Bíblia que Pedro era casado, porque um dia Jesus foi na casa dele e curou a sua sogra. Dizem as más línguas que foi por isso que Pedro negou Jesus, mas isso aí é a teoria, né? Mas Pedro era casado. Aí Jesus chama ele para o ministério e a família de Pedro que se vira para lá. A família dele agora que dá um jeito de suprir as suas necessidades? Não. Quem bancava a família desses 12 homens era o ministério de Jesus. E no ministério dele passava muitos recursos. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. João capítulo 13, verso 29. Judas era o tesoureiro de Jesus. Todas as ofertas que Jesus recebia, era Judas quem cuidava. Eu não acredito que Judas, desde o começo, ele começou a meter a mão na bolsa de Jesus, ele começou a roubar ali, mas foi depois de um tempo, porque a Bíblia diz assim, quando Jesus chama os seus apóstolos, lá se eu não me engano no Evangelho de Mateus, ele vai dando a lista dos apóstolos, ele fala assim, chamou fulano, ciclano, beltrano, pá. Quando chega em Judas, fala assim, Judas que se tornou traidor. Quando Jesus chamou Judas, Judas não era um traíra. Judas não era um traidor, ele começou bem, tanto que quando Jesus enviou os 70, e ele estava no meio dos 70, ele foi de 2 em 2, Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, Judas fez um monte de milagre, irmãos. Voltou jubilando. Mas no meio do caminho, o coração dele se desviou. Isso nos ensina uma grande lição. O dinheiro é uma bênção. Pode ser um instrumento de bênção, de edificação, de prosperidade na sua família, mas para muita gente, muitas pessoas, se você não tiver um coração correto, o dinheiro pode se tornar um instrumento de perdição. E nós vamos ver hoje porque que muitas pessoas não estão preparadas para prosperar. Porque o dinheiro, ele mexe, muitas vezes, se você não tiver uma estrutura, se o seu coração não estiver posicionado de maneira correta, ele mexe com o interior das pessoas. Segunda coisa, Jesus ia na sinagoga e observava os que traziam ofertas. Achei muito interessante, acho que foi domingo passado que o Eduardo falou aqui na igreja. Nunca Jesus foi acusado pelos fariseus e pelos religiosos de não ser dizimista. Imagina você, aqueles homens ficavam 24 horas pegando no pé dele, tentando ver alguma falha. Em momento algum você vê na Bíblia eles acusando Jesus. Mas você não é dizimista. Em nenhum momento eles acusaram Jesus. Por quê? Porque
Porque Jesus praticava, irmãos. Porque se você acha que Jesus não praticava, esses fariseus, eles não iam observar isso? E Jesus, ele sentava nas primeiras cadeiras, mais ou menos aqui, ó, bem na frente. Jesus sentado ali, imagine só, nessa passagem aqui, em Marcos, assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. E o texto fala na sequência que veio uma mulher e deu algumas moedas. Jesus estava vendo ali, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está observando o que nós estamos fazendo aqui. Ele não está sentado aqui fisicamente, mas em espírito ele está aqui conosco. E ele sabe o que cada um de nós, eu e você, fazemos aqui diante desse gasofilaço. Você acha que ele não observa isso hoje? Você acha que aquilo ali foi só na época dele? Você acha que ele não observa a nossa adoração? Você acha que ele não observa o nosso coração? E você acha que ele não observa também o nosso posicionamento? Então Jesus, estou te mostrando que no ministério de Jesus era um ministério que envolvia finanças. Passava recursos pela mão dele, pelas mãos dele, no seu ministério. Tecnologia. Aí, isso. Pessoas, lá em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, pessoas, especialmente mulheres, mantinham seu ministério. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A palavra fazendas significa recursos. Muitas pessoas mantinham, especialmente aqui cita o caso dessas mulheres, e fala até o nome de algumas delas. Elas mantinham o ministério, elas investiam, elas semeavam no ministério de Jesus. E Jesus nunca falou para elas assim: não preciso do dinheiro de vocês, não. Jesus nunca falou isso. Era com esse dinheiro, era com esses recursos que Jesus não só se mantinha no seu ministério, mas também Jesus sustentava a família daqueles apóstolos, do qual ele chamou para seguir, e ele se tornou responsável por aquelas 12 famílias. Então você é capaz de imaginar o tanto de recursos que passava pelo ministério de Jesus, irmãos? E como a gente não pode dizer que esse não é um assunto espiritual? Muitos desses pedidos que nós temos aqui, ó, com certeza, nessas duas taças, tem muitos pedidos aqui que dizem respeito às finanças. Diz respeito aqui tem casa própria, aqui provavelmente tem negócios, aqui tem empresas, aqui tem empregos, aqui tem muitos pedidos aqui. Essa é a nossa vida. Você está sentado numa cadeira que custou dinheiro. Você está podendo me ouvir? Que tem um equipamento de som que custou dinheiro. Que está ligado numa energia elétrica que se paga no final do mês. Você está sentindo um pouquinho mais fresco por causa de um ar-condicionado que custou dinheiro. Que usa eletricidade, que custa dinheiro. Tudo, irmãos, tudo é recursos. Tudo é recursos. Então não tem como a gente querer falar assim, como muitas pessoas acham, agora na igreja. Queridos, isso faz parte da nossa vida. A sua casa é movida a recursos. Você depende de recursos
para pagar o seu aluguel, para pagar a sua prestação, para fazer o seu mercado, pagar a prestação do seu carro, abastecer, comprar roupa, pagar a escola de criança. A nossa vida é assim, né? O mundo vai sendo descoberto, o mundo financeiro vai sendo descoberto aos poucos para nós. Domingo passado, eu e a Débora estávamos no carro e demos carona para o Levi e para a Fernanda, que a moto dele estragou. E de repente, o Levi começou a me fazer algumas perguntas ali sobre algumas coisas que começam a vencer, agora que começam a chegar no comecinho do ano, né? E ele falou assim: pai, como é que é? Agora tem IPVA, né? IPVA agora. Eu falei: IPVA, depois tem DPVAT, vai chegar o carnê do IPTU. E teve uma hora que ele falou assim: nossa! Eu falei para ele, olhei para a Débora, comecei a rir, falei assim: bem-vindo, meu filho. Bem-vindo. É a vida, irmãos. Enquanto os filhos nossos estão em casa, daqui a pouquinho eles começam a trabalhar, o dinheirinho deles às vezes não precisa, graças a Deus, Deus te deu condição, não precisa ajudar dentro de casa, é só para eles se manterem, comprar a roupinha dele, comprar o tênis, comer o lanche no final de semana, mas daqui a pouco vem o casamento, meu filho, aí começa a ter conta de energia, começa a ter conta de água, começa a ter IPTU, aluguel, mercado, começa uma série de coisas. É a vida, irmãos, não tem como desassociar disso. E como não tratar num assunto desse dentro da igreja, irmãos? Tudo é recursos, tudo é finanças. E Jesus tinha pessoas que mantinham o seu ministério. Deus, Ele tem a prosperidade para cada um de nós. Amém? Porém, nós precisamos entender a diferença entre ser rico e ser próspero. A Bíblia não promete riqueza a todos, mas ela promete prosperidade a todos. Porque nem todos estão preparados para ser ricos. E como eu disse, o dinheiro, ele mexe com a cabeça, com o coração e com a vida das pessoas. Com certeza você já conheceu alguém ou conhece alguém que enquanto não tinha nada era uma pessoa, mas depois que ela começou a ter determinados recursos, ela começou a mudar o comportamento dela. Num dos pontos que o pastor Arão já esteve aqui algumas vezes, precisamos trazer ele aqui este ano novamente, ele ministra sobre essa questão de prosperidade. Um dos pontos que ele diz, ele fala assim: prospere, mas permaneça simples. Quantas pessoas elas começam a lidar com a prosperidade, o comportamento delas começam a mudar. Gente que enquanto não tinha recursos, ele era fiel a Deus, ele era firme com Deus, ele vinha na igreja, e daqui a pouco ele começa a ter recursos, ele já começa a arrumar coisas para fazer, para concorrer com as coisas de Deus, e daqui a pouquinho muitos até abandonam a própria fé. Por quê? Porque não estão preparados para lidar com recursos. Então a Bíblia, ela não promete que todos vão ficar ricos, irmãos, mas ela promete que você e eu podemos ser pessoas prósperas aqui nesta terra. Porque prosperidade diz respeito a crescimento e não a quantidade de coisas, de bens que você tem. Quando você olha o seu ano de 2019, quando você começou 2019, quando você olha 2020, quando você está começando 2020, você olha para trás, você olha a sua vida, aí você vai chegar à conclusão se você prosperou ou não. Se aquilo que esteve em suas mãos, aquilo que caiu nas suas mãos, se multiplicou, ou aquilo que caiu na sua mão retrocedeu, ou só estabilizou. Eu entendo que existem momentos, existem crises que nós passamos, o país passou por um momento muito difícil, temos passado por um momento muito difícil, mas já estamos vendo sinais de recuperação, e esse ano vai ser um ano muito abençoado na vida da nossa nação, em nome de Jesus. Está na hora do Brasil começar a experimentar uma prosperidade e uma multiplicação que ele nunca viu. E isso passa pela mão dos brasileiros, que somos eu e você. Deus tem bênçãos para a sua vida. Então não se preocupe em ficar rico.
preocupe em prosperar. Significa, eu quero terminar 2020 melhor do que eu comecei. Eu não estou falando terminar melhor, é você já ter comprado para terminar um ano melhor, você ter comprado 2 casas, 3 casas, ter comprado uma fazenda. Não é isso que eu estou falando. Estou falando na medida de cada um aqui. Você terminou o ano, você não tem dívidas, você zerou a sua vida, você não tem dívidas, você não deve para banco, você não deve juros, você não deve cartão de crédito, você não tem conta atrasada, a não ser as corriqueiras do dia a dia. Você conseguiu dar uma melhorada em alguma coisa na sua casa, você conseguiu dar uma reformada, você conseguiu fazer alguma coisa, significa que você terminou o ano e você prosperou. Não é porque você não comprou uma fazenda, não comprei um carro zero, não comprei um carro importado, porque eu não sou uma pessoa próspera. Não, prosperidade significa crescimento, melhora. Se você melhorou, você prosperou, meu irmão. Você prosperou e dê graças a Deus por isso. Os anos nos ensinaram a respeito de algumas coisas, irmãos. Existem 3 coisas que eu chamo de tripé financeiro. Por muito tempo, irmãos, eu achava que era uma coisa só. Depois de algum tempo, eu achava que era uma outra coisa, junto. E agora, de uns anos para cá, na experiência que nós temos tido, irmãos, no relacionamento com as pessoas, no acompanhamento, no aconselhamento das pessoas, nós temos descoberto que a prosperidade, ela é a combinação de 3 coisas que nós chamamos eu chamo de tripé financeiro. Isso é algo que Deus falou, tem falado comigo, eu tenho sentado e eu tenho ministrado às pessoas, da qual Deus me permite ajudar financeiramente na estrutura. A prosperidade, ela tem um tripé. Eu pensava por muitos anos que era uma coisa só, tinha que fazer uma coisa só. Se fizesse uma coisa, era suficiente. Mas aí os anos foram passando, eu fui vendo que as pessoas que praticavam aquilo, mesmo assim, às vezes elas não prosperavam. Aí eu pensei assim, vi pela palavra, não, é isso aqui também, está faltando isso. E depois eu fui vendo que elas praticavam isso e praticavam aquilo, estava faltando mais alguma coisa. De repente o Senhor fechou o ciclo e nos ensinou algo que eu tenho ensinado, tenho compartilhado e tenho ajudado as pessoas. Esse tripé financeiro é resultado dessas 3 coisas: fidelidade, boa administração e uma vida espiritual. No começo, irmãos, eu achava que era só fidelidade. Bastava a pessoa ser fiel a Deus, ela trazia aqui os dízimos dela, as ofertas, as primícias, que ela ia ser próspera. E eu comecei a me deparar com gente que chegava e falava assim: pastor, eu sou fiel, pastor. Pastor, eu não falho um mês sequer. E eu ficava assim: meu Deus, o que está acontecendo então? Aí a gente foi entendendo que não adianta uma pessoa ser fiel se ela não tem uma boa administração, irmãos. Não adianta uma pessoa ser fiel se ela gasta mais do que ela ganha. Se ela não tem controle, se ela não administra bem a sua casa, se ela não administra bem os recursos. Tem que ter boa administração. Tem que aprender a dizer não para as coisas, dizer não para o consumismo, dizer não para as coisas que a gente não tem necessidade. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, muitas coisas que nós compramos, muitas coisas que nós temos, você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta. Você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. O Brasil é um dos poucos países no mundo, talvez eu não conheço um outro lugar no mundo que tem uma filosofia como a do brasileiro. Nós já recebemos algumas pessoas aqui de fora, ministrando aqui, de outros países, vêm aqui na informalidade, a gente começa a conversar, e a gente tem as curiosidades de perguntar como é que são as coisas no país dele. Lá fora, irmãos, saindo do Brasil, só se financia 2 coisas: carro 0 quilômetro e casa própria.
Quando aqui no Brasil se fala para uma pessoa lá estrangeira, um gringo, vamos dizer assim, que aqui no Brasil você compra uma camisa de R$ 100 e parcela essa camisa em 10 vezes, não acredito, irmãos. Eles acham isso uma loucura, um absurdo. Existem lojas aqui na cidade que, se você for lá gastar R$ 50, eles te parcelam em 10 de 5. Um grupo aí na cidade. Não? Isso é uma máquina para endividar as pessoas, irmãos. Um dia eu fui ajudar, alguns anos atrás, eu fui ajudar um casal. Eles estavam enrolados financeiramente. Irmãos, e quando eu sentei com ele, eu falei assim: você vai trazer tudo, você vai catar tudo, até a carnetinha que você compra na venda do seu Zé, você vai trazer para mim aqui, vai pôr em cima da minha mesa. Irmãos, eu fiquei escandalizado quando essa pessoa começou a trazer. Irmãos, literalmente, ela tirou isso aqui de carneiro. Eu fiquei assustado, eu não sabia que era desse tanto, irmão. Era tanto carneiro, Aí você ia olhar os carnês, R$ 10, R$ 12, R$ 30, R$ 50, R$ 70. Que louco a hora que eu vi aquilo, irmão. Eu já não sabia mais. Então não adianta uma pessoa ser fiel se ela não tiver uma boa administração. Mas eu já encontrei pessoas que são fiéis, que têm uma boa administração, mas mesmo assim elas não conseguem prosperar. Sabe por quê? Porque elas não têm uma vida espiritual. E aí o ciclo fechou, irmãos. Aí eu entendi o porquê. Gente que trabalha, que é esforçada, mas as coisas para os filhos de Deus e as coisas no reino de Deus, elas não são realizadas apenas no braço. Elas são realizadas debaixo da graça, da bênção e da proteção de Deus. Por isso que é necessário se ter uma vida espiritual. Não adianta só eu ser uma pessoa fiel, eu ser uma pessoa que tem uma boa administração, mas a minha vida espiritual, ela é um fracasso. Não tem um relacionamento com Deus, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa envolvida com o reino, com as coisas de Deus. Os anos têm me ensinado, irmãos, na prática. O que eu estou falando para você aqui não é fruto da minha cabeça, não. É o que eu estou vendo na vida das pessoas. É a prática que vai nos ensinando a respeito dessas coisas. Mas hoje eu quero falar, eu não tenho tempo para falar sobre os três. Nós vamos fazer seminários aqui sobre educação financeira, a gente vai falar. Mas hoje eu quero falar rapidamente sobre a questão da fidelidade, o que a Bíblia nos ensina e o que a Bíblia nos pede com relação a isso. Tá? O que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos pede? Quais são os princípios da palavra de Deus para que a gente possa ter, nesse primeiro ponto, uma vida, ser fiel a Deus, fidelidade. Irmãos, a maior incoerência que eu acho numa vida de uma pessoa, eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme para entender o que se passa na cabeça de um ser humano. Que ele busca a Deus, ele vem até Deus, ele ora a Deus, ele busca a Deus pedindo para que Deus o prospere, para que Deus o abençoe, mas ele não está disposto a cumprir e praticar os ensinamentos que esse Deus que ele clama e ele pede, ele não está disposto a praticar. Eu confesso que na minha pequenez eu tenho dificuldade de imaginar o que passa na cabeça de um ser humano desse. Que ele tenha coragem de orar e pedir para que Deus o prospere, que Deus o abençoe, mas na hora dele olhar para a palavra, ele fala assim: não, eu não creio no que o Senhor está dizendo, mas eu quero que o Senhor me dê o que eu estou querendo. Entra na sua cabeça, irmão? Na minha não entra. Eu não consigo compreender um ser humano desse.
se eu não creio, se eu não quero, também eu não vou pedir a Deus. Porque nós não podemos, irmãos, fazer da nossa Bíblia aquilo que nós achamos, como eu ministrei um tempo atrás aqui. Tem muita gente arrancando páginas da Bíblia. Ele arranca a página que ele não gosta. Não, isso aqui eu não concordo, então eu arranco isso aqui. Ah, isso aqui eu concordo, não, isso aqui é de Deus. Então vamos rasgar todo o Velho Testamento, irmãos, ficar só com o Novo Testamento. Mas as pessoas hoje, elas fazem assim, elas olham para a Bíblia, isso aqui é um livro, se tornou para muita gente um livro de conveniência. O que eu gosto, eu creio. O que eu não gosto, eu não creio. E não é assim, irmãos. Não é assim. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina. Nós não temos esse comportamento quando se trata das coisas aí fora. Chega diante de um juiz, irmão, e fala para ele que você vai fazer só o que você acha que você deve fazer. E quebre os princípios e quebre as leis da Constituição para ver o que vai sobrar para você. E chegue para ele e fale assim, não, mas eu não creio dessa forma. E vê se isso vai ser uma justificativa diante dele. Não vai ser, irmão. Só que nós achamos que diante de Deus passa. E não é. Então a Bíblia tem alguns princípios, algumas coisas que diz respeito. A Bíblia diz assim, se você ouvir, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é semelhante, Jesus ensinou, é semelhante ao homem que edificou e construiu a sua casa sobre a rocha. Então a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Ainda que lá dentro do nosso coração a gente não goste, porque a gente só não gosta dessa área. Porque como eu disse, eu não vejo ninguém questionar o amor de Deus. Que Deus perdoa, que Deus te ama, que Ele é misericordioso, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas quando entra nesse assunto, aí você volta, vamos voltar no que eu falei agora há pouco. Por isso que tem tanta menção. Por que você acha que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto, irmãos? Porque é a parte que tem mais resistência no coração das pessoas. É a parte que as pessoas têm mais dificuldade. E é nessa hora que a gente vê aonde está o nosso coração. Se está apegado às riquezas, se está apegado às coisas desse mundo ou não. É nessa hora que nós vemos aonde está o nosso coração. Então a Bíblia nos ensina alguns pontos. A Bíblia fala sobre as nossas primícias, sobre os nossos dízimos, sobre as nossas ofertas. Vamos lá? O que são os dízimos? Vou falar bem rapidamente isso aqui. Vocês ouvem isso aqui todos os dias da gente. Todos os cultos a gente ensina sobre isso, a gente fala. É a 10ª parte de tudo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Tudo que o Senhor coloca nas minhas mãos, eu pego a 10ª parte e devolvo a Deus. Eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele, a minha vida pertence a Ele. Nós cantamos uma canção, agora há pouco cantou uma canção, que fala que tudo pertence a Ele, tudo, eu me entrego a Ele. Se a minha vida pertence a Deus, se eu entreguei tudo a Deus, irmãos, o que é a 10ª parte eu devolver para Deus, irmãos? Qual é o problema? Ainda que Deus é tão bom, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é a graça de Deus. No Velho Testamento, se você ler o texto clássico lá de Malaquias capítulo 3, versículo 10, um dos questionamentos de Deus com o povo de Israel é que Deus estava falando o seguinte: olha, vocês têm me roubado. Quando vocês deixam de me trazer o que é melhor. Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso aqui, na oferta, a diferença da oferta de Abel e da oferta de Caim. Porque imagine só, vamos voltar aqui na cabeça de um judeu, na cabeça do judeu do Velho Testamento. Vamos lá. Naquela época, irmãos, se oferecia os animais como sacrifício a Deus. Então o sacerdote construía um altar que era literalmente uma grelha, parecia uma churrasqueira gigante, uma grelha de metal. O
sacerdote sacrificava o animal, parte daquela carne ficava com o sacerdote e parte daquela carne era queimada ali. E a Bíblia diz que quando aquela carne era queimada, aquela fumaça, imagina aquele cheiro de churrasco, é isso mesmo, subia. Por isso que cheiro de churrasco é bom, né, irmão? E a Bíblia diz que aquilo era um aroma agradável a Deus. Agora preste atenção, olha a cabeça do judeu. Olha a cabeça do judeu. Para você ver a diferença que nós temos hoje na época da graça. O judeu pensava assim: bom, a Bíblia diz que eu tenho que oferecer o melhor sacrifício para Deus. Mas, quando o sacerdote sacrifica esse boi ou essa ovelha aqui, e pega essa carne e queima, Deus não vai vir do céu e vai comer essa carne. Essa carne aqui vai virar cinza. É ou não é? E quando você vai lá no açougue e compra lá 1 quilo de carne, um contrafilé, quando você vai fazer um churrasco e compra uma picanha, e você está lá na sua casa assando aquela picanha, ou fritando aquele bife de contrafilé, deu água na boca agora, né? Isso mesmo, dá mesmo. Você não lembra assim, você não fala assim: nossa, eu acho que esse boi, esse contrafilé desse boi, esse boi ele não era tão bonito. Ou esse boi, ele mancava de uma perna. Ou esse boi tinha o chifre meio torto, ou esse boi era cego. Você não detecta isso quando você está comendo uma carne de um sacrifício, que você comprou no açougue. Detecta? Sim ou não? Então, na cabeça do judeu, olha a diferença do que é o coração. Por isso que Deus olha o coração. O judeu pensava assim: bom, eu vou pegar esse boi aqui, perfeito, bonito, esse novilho aqui, bonito. Vamos falar, chutar um valor aqui. Esse novilho aqui vale R$1.000. Eu vou pegar esse novilho, vou entregar para o sacerdote. O sacerdote vai sacrificar, vai queimar essa carne, vai virar fumaça. Deus não vai vir comer essa carne. E ainda que ele viesse comer, não ia ter diferença se o boi era manco, se o boi era cego, se o boi era surdo, se o boi tinha defeito, se o boi não era bonito. Não tem diferença. E eu tenho esse outro novilho aqui, que ele é meio feio. Comercialmente, ele é ruim para venda. O boi não é bonito. O boi ele tem algum defeito, mas é um defeito que não estraga a carne dele. Mas, comercialmente, não era bom. Aí, o que o povo fazia, irmãos? Ele pegava o boi que tinha defeito e trazia o boi que tinha defeito, porque esse que tinha defeito valia 500, aquele outro bonito valia 1.000, mas tudo vai virar cinza. Então, para que eu vou dar para Deus se vai virar cinza? O de 1.000, sendo que eu posso te dar o de 500 e vai ser a mesma coisa. Isso desagradava a Deus, irmãos. Porque isso revela, sabe o quê? Revela o coração. Foi isso que desagradou a Deus quando Abel e Caim trouxeram as suas ofertas. Já vou falar desse texto agora. Isso revela o nosso coração. O quanto muitas vezes nós desprezamos. E Deus falou assim: vocês estão me dando o pior. Aí Deus fala assim para eles: por acaso, quando vocês vão diante do governador, vocês levam um animal que tem defeito? Quando você vai diante do governador, você não entrega para o governador o melhor como presente? Por que para mim vocês entregam o pior? Isso estava desagradando a Deus. Hoje, olha só como é que vou voltar onde eu quero mostrar para você. Como a Deus é tão maravilhoso, irmãos. Naquela época, o que o povo oferecia era queimado e virava cinza. Hoje, o que você semeia, volta tudo para você. Volta tudo para você. O que você semeia no reino, volta em forma de um ambiente para você trazer a sua família, ter os seus filhos aprendendo a palavra de Deus. Volta em termos de conforto, volta em termos de
gente para cuidar de você, para cuidar da sua vida espiritual, para te ajudar, para te pastorear. Volta em forma de energia elétrica, volta em forma de ar-condicionado. Tudo que você semeia hoje, irmão, volta como benefício para a gente mesmo. Isso é o sonho dos brasileiros. Irmãos, eu conheço gente que mora fora do Brasil. Eles pagam impostos dos países deles. E tem país que paga mais imposto do que o Brasil. Sabe qual é a grande diferença? Que tudo que eles pagam, voltam para eles. Você paga imposto para andar em estrada boa, mas você tem que pagar pedágio caro. Você paga imposto para ter segurança, mas você tem que ter câmera e cerca elétrica na sua casa. Você paga imposto para ter educação, mas você tem que pagar escola particular. Você paga imposto para ter saúde, mas você tem que ter plano de saúde. Porque tudo que a gente paga, irmão, não volta. Deus é tão bom que tudo aquilo que Ele nos pede, Ele fala assim: você me traz, mas eu vou te devolver tudo para você. Tudo volta para você. E tem gente que mesmo assim, mesmo sabendo disso, não pratica. Ele não crê nisso aqui, mas ele usufrui da fé do outro. Ele não crê no dízimo, ele não pratica o dízimo, mas ele usufrui da fé de quem crê. Porque a cadeira que ele está sentado é com dízimo. O ar-condicionado que está ligado é com dízimo. O som que ele está ouvindo é com dinheiro de dízimo. Tudo aqui é com dinheiro dos dízimos, irmãos. Mas eu não creio, eu não pratico, mas eu usufruo da fé dos outros. Aí para esse tipo de atitude, você dá um nome que você quiser dar. Eu nem posso falar aqui o que eu acho. Eu vou escandalizar as pessoas. Eu não creio. Mas usufrui do que os outros creem. Beneficia do que os outros praticam. É isso que Deus nos pede. Só vou citar alguns versículos aqui rapidamente. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Levíticos 27:30. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. É o único lugar que Deus manda colocar ele à prova. E vejam, se eu não vos abrir as comportas do céu e não derramar sobre vocês bênção, que não, aonde nem terão como guardá-las. Malaquias 3, capítulo 10. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma época que nem a lei existia. A lei veio com Moisés, isso aqui foi antes da lei. E tem gente que fala: o dízimo é da época da lei. Isso aqui foi antes da lei, irmãos. Eu não estou aqui para ficar defendendo, não, porque quem não creu até hoje, irmãos, se você não pratica isso até hoje, se você não entendeu isso até hoje, espero que o Senhor te ensine. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda me perguntam: no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8. Eu pus essa setinha aqui dizendo ofertas. Porque em algumas traduções, como está na minha aqui, está diferente. Se você olhar na sua Bíblia aí, agora eu vou pular para o outro ponto, que são as primícias. Oferta, você vai entender daqui a pouquinho, estou terminando, vai entender rapidamente o que é oferta. Aqui o termo, porque você não pode roubar algo naquilo que é, porque a gente sempre entendeu que oferta é algo voluntário. Como que você pode estar roubando a Deus se você é algo que é voluntário? Porque aqui não é oferta. Pode ver que em algumas traduções o termo que está dizendo é
nos dízimos e nas primícias. O que são as primícias, irmãos? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A palavra aqui de oferta para Abel é a palavra terumã, que é primícias. A palavra para oferta lá de Caim é que ele trouxe qualquer coisa. Um dia eu estava ali onde é o Extra, antes de ser Extra, que nome que era antes do Extra? Compre Bem. Não sei se era o Compre Bem ou se era da época da Copercitos ainda. Vocês sabem que aqui em Barretos, o frigorífico Minerva aqui, eles vendem muita carne para o Oriente Médio, inclusive vendem para Israel. E para vender carne para Israel precisa de todo um processo de sacrifício que chama-se do método judeu lá. E eles mandam os rabinos para cá, para realizar o sacrifício. A matança ali deles é diferenciada da matança comum da gente. E um dia eu estava lá no supermercado, lá, acho que não me engano, na época, né, não sei se era Copercito ou Compre Bem na época, e eu encontrei 2 rabinos lá. E esses rabinos, eles já vêm muitas vezes para o Brasil, e eles já falam, se comunicam bem em português. E eu, curioso com esse texto aqui, um dia eu cheguei, vocês conhecem rabino, para conhecer o Velho Testamento. E eu cheguei para eles, conversei, falei, olha, tudo bem, me apresentei como cristão, papapá, tal. E falei assim, olha, eu queria que vocês me dessem um esclarecimento nesse texto aqui. E citei esse texto aqui. O rabino disse assim para mim, a mesma expressão que eu achei estudando a Bíblia. Ele falou assim, que Abel trouxe o melhor, as primeiras coisas ao Senhor. E Caim pegou uma oferta, ele fez assim, ó, ele fez esse gesto assim, ó, Caim, ele fez assim, Caim deu qualquer coisa. Ele pegou algo lá e ofereceu qualquer coisa. Por quê, irmãos? A mesma mentalidade. Vai ser queimado, vai virar fumaça, não vai servir para nada. Para que eu vou pegar o melhor feixe? Para que eu vou pegar o melhor da minha lavoura para oferecer para Deus se vai ser queimado? Vai virar fumaça. E Deus não vai comer dessa fumaça, não vai. Coração. É por isso que no texto diz assim, olha, Abel e de sua oferta. Antes de Deus agradar do que você traz, ele tem que se agradar do seu coração. Porque a primeira coisa que ele vai ver, irmãos, é o nosso coração. Depois o que nós trazemos. Pode ver que com Caim foi a mesma coisa. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Aqui são as nossas primícias. Isso fala das nossas primícias. O que são as primícias? Faz referência aos primeiros frutos, ao primeiro dia de trabalho. Naquela época, irmão, hoje nós não vivemos uma cultura, de coisas, de bens, de entregar, se pagar com bens e oferecer para Deus coisas, como era naquela época. Naquela época o camarada tinha uma vaca, uma novilha, a primeira cria dela era as primícias daquele animal, ele oferecia aquilo para Deus. Ele tinha uma lavoura, a primeira colheita, os primeiros feixes que ele pegava, ele oferecia para Deus. Hoje nós não temos uma cultura assim, hoje a nossa cultura é uma cultura mensalista. Eu acredito que ninguém aqui deva trabalhar e ganhar por dia. Ninguém recebe aqui por dia. Todo mundo recebe por mês, ou por quinzena, ou por semana. Assim que seja, no mínimo por semana. Quase ninguém recebe por dia. Então, o que é as primícias? As primícias é o primeiro, como fosse o primeiro dia da minha renda. Eu pego a minha renda, se eu tenho um salário fixo, ou se eu sou um empresário que recebo todos os dias fazendo negócio, no final do mês eu pego toda a minha renda e divido por quanto? Divido por 30. Eu descobri quanto que é um dia.
Eu coloquei aqui um exemplo aqui para você poder entender. Como saber as primícias? Imagina só uma pessoa que tem um salário de R$ 1.000. O salário fixo dela é R$ 1.000. Quanto que ela ganha por dia? Ela ganha 33,33 por dia. Esse é o salário dela por dia. É só pegar o salário e dividir por 30. Você descobriu quanto você ganha por dia. Então é como que eu pegasse esse primeiro dia e oferecesse esse primeiro dia para Deus como oferta. Aí o que eu faço? Eu pego o meu salário de R$ 1.000, menos as minhas primícias, certo? Eu tirei o primeiro dia, ficaram quantos? 996,67 é correspondente a 29 dias, ok? Agora, dos 29, eu tiro meu dízimo, 96,66. Simples da conta. Você pega o que você ganha, toda a sua renda. Ah, eu tenho um negócio. Eu vendo e compro isso, trabalho com comissão. Tá, fechou o mês? Fechou o mês. Quanto foi o seu faturamento desse mês? Foi 5.000? Pega 5.000 e divide por 30. Você descobriu quanto você ganharia em um dia. Aí você pega esse um dia, desconta do seu dízimo, e o restante que sobrou é o seu dízimo. Pronto. Está resolvida a sua questão de dízimo e primícias. O que são ofertas? É a parte voluntária. Agora sim. É a parte voluntária. E pode-se saber a medida da generosidade do nosso coração. É na oferta, porque dízimo e primícia, irmãos, não é voluntário. Dízimo e primícia na Bíblia é tratado como tributo. É uma obrigação nossa. Por isso que está falando, roubarás um homem a Deus. Vocês estão me roubando. Vocês tinham que trazer e não estão trazendo. É o que Deus está falando para eles. Lá em Malaquias 3, capítulo 10. A oferta, não. A oferta é voluntária. É aqui na oferta que se mede a generosidade do nosso coração. Aí é o que tiver no seu coração. Eu, há muitos anos, eu tomei uma decisão. E eu decidi que a minha oferta ia se tornar maior do que o meu dízimo. E hoje, as minhas ofertas, elas são maiores do que os meus dízimos. Há muitos anos atrás, irmãos, eu tomei uma decisão de não ser mais dizimista. Eu não sou dizimista. Eu não sou dizimista. Não, pastor, não. Eu já passei do dízimo. Eu não dou mais 10%. Comecei depois dando 11, 12, 15, 18, 20. E vou subindo. Já passei de 20%. Não dou só mais 10. Mas, muito tempo. Minhas ofertas, a mesma coisa. A minha oferta hoje, que eu estou dando testemunho pessoal aqui para vocês. Eu estou em casa aqui, eu estou em família. As minhas ofertas hoje, elas são maiores do que o meu dízimo. E eu tenho visto como Deus tem cuidado da minha vida e tem cuidado da minha casa. Como o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Meu salário aqui na igreja é fixo. Não ganho comissão. Todos nós pastores não recebemos, temos um salário fixo, baseado no salário mínimo. Cada um ganha X salário mínimo. Aumenta o salário mínimo, dá aquele aumentozinho, como todo mundo recebe, aposentado, como todo mundo. Se um mês aqui entrar quantidade, um extra, não temos nada mais. Ninguém aqui recebe comissão. Todo mundo vive com o salário que tem, cada um administra o salário que tem. E prioriza da maneira que tem. E nós temos visto o cuidado de Deus conosco. Lembre-se, vou só citar alguns exemplos, nós já vamos orar.
Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também. Aqui não está falando de dízimo, não, irmãos. Aqui é oferta. Aqui é generosidade. É aqui que a gente pega se nós somos avarentos ou não. É aqui nessa generosidade aqui. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você está vendo que aqui é generosidade? Está vendo que aqui é oferta? Aqui não é dízimo. Porque dízimo não é como está no coração. Dízimo está falando, é a 10ª parte. Está especificado. Aqui não. Aqui é voluntário. Aqui é oferta. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, versículo 25. Agora, irmãos, queremos que vocês também tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, no meio da crise, da dificuldade. A grande alegria e a extrema pobreza deles se transbordaram em rica generosidade. Não é por causa da dificuldade que as pessoas não dão, não, irmãos. É por causa da avareza do coração. Porque tem gente que fala assim, se eu ganhasse tanto, pastor, eu dava. Não dá não, irmão. A Bíblia diz assim, a Bíblia é sábia. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não é fiel com um salário mínimo, irmão, não vai ser fiel com 10 salários mínimos. Eu já vi gente pegar o dízimo e olhar e falar assim, nossa, é muito dinheiro para mim dar para a igreja. Enquanto era só um pouquinho, ele dava, daqui a pouco veio muito, nossa, é muito dinheiro. Ou seja, é o coração. É o que Deus olha, é a generosidade, é o que está no coração das pessoas. Você vê a avareza no coração das pessoas. Mais um versículo aqui e a gente vai orar. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Outro Provérbios capítulo 2 diz assim, a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. É sua Bíblia, irmão. Isso aqui é sua Bíblia. É a sua Bíblia. Então, queridos, se nós queremos ter um ano próspero, nós precisamos ter atitudes novas. Ano novo, sonhos novos, atitudes velhas não combinam, irmão. Você quer ter um ano diferente? Comece a mudar suas atitudes. Comece a mudar o seu comportamento. A gente quer ter um ano novo, a gente quer experimentar coisa nova, mas com atitudes velhas. Onde está a sua vida espiritual? Eu confesso para vocês que eu não estou vendo uma pessoa sequer diferente na reunião de oração. Pelo menos na parte da manhã eu não estou vendo. Não sei à noite, pastora Denise, se está tendo alguma. Está tendo alguma pessoa diferente na reunião de oração? Não. De manhã também não estou vendo uma pessoa sequer diferente na reunião de oração. Sempre as mesmas. E todo mundo quer coisa nova, né? Não, vai ser um ano diferente. Pois é, então mude de atitude também. Mude seu comportamento. Um dia da semana você não pode vir orar aqui. Um dia sequer 7 da manhã ou 10 horas da noite, não pode um dia na semana. Você quer prosperar, querido? Mude seu comportamento. Isaías 1, verso 19. Se me ouvirdes e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem aqui? Amém? Agora você está disposto a ouvir e praticar? Aí você vai comer o melhor dessa terra. Não adianta só querer, tem que ouvir também e praticar. Senão, não vai adiantar. Deus tem o melhor para a sua vida. Deixa eu voltar aqui. Tem mais um. Volta um aí, Danilo. Pulou um. O último. Amém, queridos? Deixa eu só ler o último lá. Aí. Filipenses
4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Então, depois de uma reunião como essa, depois de uma aula como essa, eu sei que é um assunto que todo mundo fica moidinho, né? Irmãos, nós não temos constrangimento de falar disso aqui. Nós não temos. Nós não temos. Deus sabe quem nós somos. Quem está conosco há tantos anos sabe qual é a nossa conduta, qual é o nosso caráter. Eu não tenho problema de falar sobre dinheiro nessa igreja aqui. Eu não pego um centavo do caixa dessa igreja, além daquilo que Deus me confiou para ter. E todos eles sabem aqui. Nós não mexemos em nada. Nunca mexemos em um centavo para benefício próprio. Nada. Se saímos com aquilo que o Senhor nos dá. Se ministro fora, se viajo no Brasil e fora do Brasil, é porque pagam minhas passagens aéreas para mim ir para fora do Brasil. Estou trazendo o pastor Paulo Canuto aqui, irmãos. Você acha que quem pagou a passagem dele foi quem? Foi a igreja. Você acha que quando eu sou chamado para pregar nos Estados Unidos, quem paga a minha passagem? É a igreja daqui que paga a passagem para mim? Não, irmãos. Quando eu vou pregar na Irlanda, quem paga a minha passagem? Não é a igreja daqui que paga a minha passagem. Ô, acorda, irmão. Acorda. Você está viajando com o dinheiro da igreja. Você não quer dinheiro da igreja o quê, irmão? Qualquer pastor que eu trago aqui, eu pago as despesas dele, pago passagem aérea. Fui ministrar recentemente num congresso lá em Belém, lá. Ministrei aquele dia que eu cheguei rouco aqui, sem voz. Pagaram todas as minhas despesas, irmãos. Hospedagem, alimentação, passagem aérea, é assim que funciona. Graças a Deus por isso. Se alegre que o seu pastor está sendo convidado para ministrar no Brasil e fora dele, irmão. A gente precisa aprender a se alegrar, assim como a gente se alegra com a prosperidade e com o crescimento de vocês. Eu vibro, irmão, vibro. Esses dias eu vi o irmão lá, passeando com a família, de férias. Voltou tudo moreninho, né? Na praia. Vibrei, falei assim, glória a Deus, vocês merecem, irmão. Eu vibro, irmão. Alguém compra um carro, eu vibro. Fico feliz. Dou glória a Deus. Alguém viaja, vejo alguém postando que está viajando de férias com a família, passeando. Eu vibro, escrevo, Deus te abençoe, você merece, desfrute do que Deus tem te dado. Aí quando é a gente, não pode. É desse jeito, irmão. Olha a vida que a gente leva. Eu não posso pegar minha família e viajar, não, irmão. Vocês podem. Eu não posso, não. Vocês são gente, eu não sou gente, não. Nem pregar fora, recebendo todos os recursos, as pessoas ainda falam. Acha que eu estou viajando com o dinheiro da igreja aqui, irmão. Ei. Entendeu o que é que desenha? Amém, irmãos? Esse vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, agora nós vamos orar. E nós vamos ofertar ao Senhor. A infidelidade, ela gera um monte de consequências. Falei com o Raul essa semana, já era para me ter falado isso aqui, ó, há muito tempo atrás, mas eu não falei porque eu estava com vergonha de falar. Sabe o albergue? Nós paramos o albergue. Sabe por quê? Por causa de recurso. Por causa de recurso financeiro. Sabe por quê? Quando a gente faz um levantamento aqui, quando chega no final do mês, irmãos, o total de dizimista aqui não chega a 150 pessoas. No meio de quase 600 pessoas, não tem 150 pessoas que é fiel. A gente
precisava de oferta extra, não precisava de nada extra. Ninguém fazer nenhuma estripulia mais além do que pode. Bastava você só fazer o que Deus te pediu. Só isso. Mas a gente tem que fechar um projeto social. Vamos abrir em nome de Jesus. Vamos voltar. Porque chegou um momento que a gente foi tocando, não tinha jeito. Nós pensamos assim, ou a gente dá comida, ou a gente dá cama. Aí a gente optou por dar comida e manter o restaurante. Manter os dois, não estávamos tendo condição de manter os dois. Aí nós preferimos dar comida para as pessoas. Mas em nome de Jesus, a gente vai voltar a funcionar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Essa conta, irmão, não vai cair para mim, não. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo, e espero que você esteja fazendo a sua parte. Porque a Bíblia diz que de tudo que a gente faz aqui nessa terra, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Ninguém precisava fazer além. Essa semana um irmão me procurou e falou assim, pastor, e eu vi o olho dele encher de água. Deus está falando comigo, pastor, eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei assim para ele, meu irmão, bastava a nossa igreja, as pessoas serem fiéis, só isso. Ninguém ia ter que fazer um extra, ninguém, só bastava o que tem ser fiel. Só isso. Naquilo que Deus nos pede. Não precisava de nada disso. A gente ia conseguir. Mas tem gente que insiste em não participar disso aqui. Participa de tudo. Louvor, adoração, é uma bênção. E o duro é que você vê as pessoas, elas viajam, porque elas postam, né? Viajam, saem de férias. Elas vivem a vida, postam em restaurantes, fazendo as coisas. Mas na hora de participar do reino, não participam. Mas esse quadro vai mudar em nome de Jesus. 2020 vai ser diferente. Eu vou fazer a minha parte, faça a sua parte. Quem está em volta de você, converse com essa pessoa e comece a pôr alguns na parede e começar a falar assim, você é dizimista, irmão? Você é dizimista? Porque nós não temos vergonha, irmão, de falar sobre esse assunto aqui nessa igreja. Porque ninguém aqui é mercenário. Todos nós que hoje estamos no ministério e na obra de Deus, todos nós, ninguém estava à toa, não. Todo mundo Deus chamou de onde a gente estava. Todos abandonaram profissão, que com certeza poderíamos estar muito mais longe financeiramente do que quando aceitamos o chamado, mas estamos debaixo de uma palavra de Deus com um propósito. Então nós não temos vergonha, porque aqui ninguém aqui é mercenário. Nós amamos vocês. E quando nós falamos sobre isso, é que nós queremos ver a sua prosperidade e o seu bem em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.